Meu nome é Valéria Doval e eu sou advogada especialista em Direito do Trabalho para Empresas. Sou sócia fundadora também do escritório Pessoa e Doval Advocacia, que já conta com mais de 23 anos de advocacia militante para as empresas. Tá? Você acaba de dar um passo muito importante para a segurança jurídica da sua empresa. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso curso Bússola da NR1. Agora eu vou explicar o que é esse curso. A NR1 mudou em 2025 e trouxe exigências concretas para todas as empresas. Identificar e gerenciar os riscos psicossociais, estruturar um canal de denúncia, atualizar a PGR, é muita coisa, né? Então esse curso foi criado para que você entenda exatamente o que vai precisar fazer, sem juridiquês, sem enrolação. Eu vou te mostrar o que a lei exige e o que o Ministério do Trabalho vai fiscalizar, e principalmente como que você vai se adequar na prática. A estrutura do curso é a seguinte: ele está dividido em 5 módulos principais. No módulo 1, eu vou te explicar o que mudou na NR1 e por que agora é sério. No módulo 2, nós vamos falar de assédio moral e sexual, o que caracteriza, o que não caracteriza e a responsabilidade da empresa. Já no módulo 3, o foco é saúde mental e os riscos psicossociais, que é a grande novidade da lei. Já no módulo 4, você vai entender como estruturar um canal de denúncia, que realmente funciona. E no módulo 5, nós vamos fechar com o PGR, como atualizar e manter tudo em ordem. Ao final de cada módulo, você vai encontrar um resumo e um checklist prático para implementar na sua empresa. E como que você vai aproveitar melhor o curso? Assista os módulos na ordem porque eles se complementam. Pause sempre que precisar. Tome notas e use os materiais complementares que acompanham o curso. Se você tiver dúvidas específicas sobre a sua empresa, vai encontrar na última aula as formas de me contactar. Vamos juntos? Nos vemos no módulo 1. Módulo 1. A NR1, que mudou tudo. E o que é a NR1? A NR1 é a norma regulamentadora número 1, que já existe há décadas, desde a década de 1960. Ela é a norma geral de segurança e saúde no trabalho. Mas em 2005 ela ganhou um capítulo inteiramente novo, que são os riscos psicossociais. Antes, a NR1 falava principalmente de equipamentos, ergonomia, agentes físicos e químicos. Agora ela fala de estresse, assédio, excesso de trabalho, medo de perder o emprego. E ela passou a reconhecer que o ambiente emocional do trabalho também é um risco ocupacional. E o que mudou na prática? A mudança principal é essa. Toda empresa, de qualquer tamanho, de qualquer setor, agora é obrigada a identificar, avaliar e gerenciar os riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Isso precisa estar documentado no PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. E preste atenção, o prazo que o Ministério do Trabalho estabeleceu foi 26 de maio, agora, de 2026. Depois disso, as fiscalizações serão intensificadas. Empresas que não se adequarem vão enfrentar autuações, multas e o que ninguém quer, né? Ações trabalhistas. Então, quem que vai precisar se adequar? Todas as empresas. Não importa se você tem 2 funcionários ou 2.000. A NR1 se aplica para todos os empregadores, pessoas jurídicas ou pessoas físicas que tenham empregados. As empresas com mais de 20 trabalhadores já tinham a CIPA, o PCMSO, PGR. Para vocês, a novidade é incluir os riscos psicossociais nessa estrutura que já existia. Para as empresas menores, o PGR simplificado pode ser suficiente, mas ele precisa existir. E por que agora é diferente? Você já pode estar pensando, já vi isso antes, a lei sai, ninguém cumpre, nada acontece, mas dessa vez o cenário é diferente. E eu quero ser muito direta sobre isso. Tem circulado por aí a ideia de que nada mudou, que os riscos psicossociais já estavam previstos em outras normas. E é verdade, estavam. Existia menção deles na NR17 e na 37, mas sem previsão expressa na NR1. O auditor fiscal do trabalho não tinha base textual clara para autuar. Era campo de discussão. Cada empresa podia alegar que não se aplicava a ela. Agora não. A partir de 26 de maio, a exigência está escrita, com data e com destinatário. Todas as empresas. O auditor chega, pede o PGR, verifica se os riscos psicossociais estão identificados e documentados, e se não estiver, autua. Simples assim. Isso não é alarmismo. É a diferença entre uma norma genérica e uma norma com dente. E esta agora tem. Processos por assédio moral, burnout, doenças relacionadas ao trabalho. Esses pedidos chegaram a ser responsáveis por uma parcela significativa das ações trabalhistas nos últimos anos. E quando há um processo, a empresa que não tem documentação sofre as consequências. A NR1 não é um custo, ela é um escudo. Pensa nisso.
Agora vamos falar do que a NR1 não exige. Vamos desmistificar isso, tá? Antes de avançar, eu preciso esclarecer um ponto que está gerando muita confusão aí fora e que pode estar te preocupando sem necessidade. A NR1 não exige que você monte um consultório clínico dentro da sua empresa. Ela não exige terapia em grupo, nem terapia individual para os funcionários. Ela não exige avaliação psicológica coletiva ou individual. E ela não exige que você contrate um psicólogo de plantão. O que ela exige é muito mais objetivo do que isso. É apenas a identificação dos fatores de risco no seu ambiente de trabalho, existência de um plano de ação para reduzir e gerenciar esses riscos de forma contínua. É gestão, não clínica. Você vai ver isso com muito mais clareza ao longo do curso. Mas eu quis deixar dito isso logo aqui no começo, porque eu sei que a confusão está grande por aí e o alarmismo não ajuda ninguém a tomar boas decisões. Então, o que você aprendeu nesse módulo? A NR1 passou a incluir riscos psicossociais em 2025. Toda empresa precisa se adequar independentemente do tamanho. O prazo para adequação é 26 de maio de 2026. Empresa sem documentação está exposta às multas e ações trabalhistas. Módulo 2. Vamos falar agora do assédio moral e sexual. O que vem a ser assédio moral? Assédio moral é qualquer conduta abusiva, repetida e que atinge a dignidade ou a integridade psicológica de um trabalhador. É o chefe que humilha em reunião, a colega que exclui sistematicamente, a pressão desproporcional que vai além do que é razoável exigir. A palavra-chave é repetição. Uma bronca isolada, por mais dura que seja, não é assédio. O assédio é o padrão, a conduta contínua que corrói a pessoa ao longo do tempo. E o que é o assédio sexual? O assédio sexual é diferente. Ele pode acontecer uma única vez e ele já é ilegal. É qualquer ato de conotação sexual não desejado. Comentários, insinuações, toques, propostas com promessa de vantagem ou ameaça de prejuízo. A empresa tem a responsabilidade, mesmo quando o assédio é praticado por um funcionário contra outro, porque existe o assédio vertical e o assédio horizontal. Isso porque a legislação entende que cabe ao empregador criar um ambiente de trabalho seguro e livre de violências. A responsabilidade da empresa. É aqui que está o ponto que muitos gestores não entendem. A empresa pode ser responsabilizada mesmo que não saiba do assédio, se ficar provado que ela não tinha políticas, treinamentos ou canais de denúncia que pudessem preveni-lo. Ou seja, a omissão é punida. Não basta não praticar, é preciso prevenir ativamente. E como é que a gente previne? Com política escrita, com treinamento, com um canal de denúncia, que é exatamente o que nós vamos ver nos próximos módulos. Quais são as situações frequentes que a empresa não reconhece como assédio? Eu vou dar alguns exemplos que aparecem com frequência nas empresas e que podem gerar processos. Metas impossíveis impostas com pressão constante. Exposição pública de erros de funcionários. Ignorar sistematicamente um colaborador nas reuniões. Piadas sobre gênero, raça, peso, orientação sexual, mesmo que na brincadeira. Cobranças fora de horário de trabalho de forma habitual e abusiva. Esses comportamentos, quando habituais, configuram assédio. E a empresa que não tem política clara sobre essas questões, ela está exposta. E como que a gente se protege? O primeiro passo é ter uma política de prevenção ao assédio por escrito, assinada por todos os funcionários. Entrou na empresa, tem que assinar a política. O segundo é treinar os gestores, não apenas para não praticar, mas para identificar quando está acontecendo na equipe deles. E o terceiro é ter um canal de denúncia que funcione, porque muitas vezes é o gestor que está cometendo o assédio. Então, nós vamos falar disso no módulo 4, tá? O que acontece quando há um processo? O PGR como prova. Eu quero que você entenda algo muito prático sobre como funciona o contencioso trabalhista a partir de agora. Contencioso trabalhista, processo trabalhista. Isso vai mudar a forma como você enxerga a importância da documentação. Quando um funcionário ou um ex-funcionário entra com uma ação trabalhista alegando assédio moral, assédio sexual, burnout, depressão causada pelo trabalho ou metas abusivas, a primeira coisa que o advogado do trabalhador vai pedir ao juiz é o PGR da empresa, o Programa de Gerenciamento de Riscos. Por quê? Porque se o PGR não tiver os riscos psicossociais identificados e as medidas preventivas descritas, isso é a prova de omissão da empresa. O advogado vai usar exatamente esse argumento. A empresa, sabendo da obrigação legal, não cumpriu e o dano ao trabalhador aconteceu nesse ambiente sem controle. A ausência do documento trabalha contra você. E o contrário também é verdade.
Empresa com PGR atualizado, política de prevenção assinada, canal de denúncia funcionando e treinamentos documentados tem argumento concreto de defesa. Não elimina o risco de ação, mas muda completamente o patamar da discussão judicial. Quando o PGR está atualizado, é completamente diferente o argumento de defesa. E o PGR ausente, ele é um argumento de acusação. Então, vamos fazer agora um resumo do módulo 2. O que você aprendeu nesse módulo? O assédio moral é uma conduta abusiva e repetida que atinge a dignidade do trabalhador. Já o assédio sexual é um ato de conotação sexual não desejado. Ele pode ser único. A empresa responde mesmo sem saber se ela não tinha as medidas preventivas. Omissão é punida. É preciso prevenir ativamente. Agora nós vamos para o módulo 3, falar da saúde mental e dos riscos psicossociais. O que são os riscos psicossociais? Risco psicossocial é qualquer fator do ambiente de trabalho que possa causar um dano à saúde mental do trabalhador. Não é algo abstrato, é concreto, é mensurável e agora é exigível por lei. Os principais exemplos são sobrecarga de trabalho, falta de autonomia, relacionamentos interpessoais conflituosos, insegurança no emprego, assédio e violência, falta de reconhecimento, jornadas prolongadas sem descanso adequado. Por que isso foi incluído na NR1? O Brasil tem números alarmantes de afastamentos por transtornos mentais. Depressão, ansiedade, síndrome de burnout, essas condições já são uma das principais causas de afastamento do INSS. Claro que eles estão preocupados. E o custo para as empresas em produtividade, em rescisões e processos é enorme. A inclusão da NR1 é uma resposta a essa realidade. O Estado passou a reconhecer que a saúde mental é saúde ocupacional. E isso muda tudo. O que a empresa precisa fazer? A empresa precisa incluir os riscos psicossociais no inventário de riscos do PGR. Isso significa identificar quais fatores estão presentes no seu ambiente de trabalho, avaliar o nível de exposição dos trabalhadores a esses fatores e definir as medidas de controle e prevenção. Não precisa ser um documento de 200 páginas, mas precisa existir, precisa estar atualizado e ser implementado de verdade. E precisa haver ferramentas de avaliação. E como que a gente avalia o risco psicossocial na prática? Por meio de questionários validados, como o Copenhague Psicossocial Questionnaire, pode ser adaptado para a realidade brasileira. Entrevistas, grupos focais, análise de dados de absenteísmo e rotatividade também são ferramentas válidas. O importante é que a avaliação seja documentada e que as conclusões embasem as ações das empresas. Programa de apoio ao empregado é cada vez mais importante, porque as empresas estruturam um programa de apoio ao empregado. Agora nós vamos falar das ferramentas de avaliação. Como que se avalia o risco psicossocial na prática? Por meio de questionários validados, como o Copenhague Psicossocial Questionnaire, que pode ser adaptado para a realidade brasileira. Entrevistas, grupos focais, análise de dados de absenteísmo e rotatividade também são ferramentas válidas. O importante é que a avaliação seja documentada e que as conclusões embasem as ações da empresa. E cada vez mais, empresas estruturam programas de apoio ao empregado, com acesso a psicólogos, assistentes sociais e outros profissionais. Isso não é uma obrigação legal, mas é uma medida de controle eficaz e que pode ser usada como evidência de boa-fé da empresa, como em um eventual processo. Já existem várias empresas estabelecendo isso. Um diagnóstico rápido. Vamos fazer? Para saber se sua empresa está preparada? Então, antes de encerrar esse módulo, eu quero te propor 3 perguntas simples. Pode responder mentalmente, ou melhor ainda, anota a sua resposta. Primeira, a sua empresa monitora os fatores de riscos psicossociais e o clima organizacional de alguma forma? Segunda, suas lideranças receberam treinamento estruturado e intencional sobre gestão de pessoas? E a terceira, existem indicadores que te permitem acompanhar se as coisas estão melhorando ou piorando? Reflete. Se 2 ou 3 dessas respostas forem não, a sua empresa está em risco. Não é um julgamento, é um diagnóstico. E é exatamente por isso que esse curso existe. Para que você saia daqui com um caminho claro de como resolver cada um desses pontos. Agora nós vamos fazer um resumo do módulo 3. O que você aprendeu nesse módulo? Riscos psicossociais são fatores de trabalho que afetam a saúde mental. Precisam estar identificados e documentados no PGR. A avaliação deve ser feita com uma metodologia validada. Programas de apoio ao empregado reforçam a proteção jurídica da empresa. Módulo 4. O canal de denúncia. O
que é e por que ele é obrigatório? O canal de denúncia é o mecanismo pelo qual qualquer trabalhador pode reportar situações de assédio, discriminação, irregularidades ou qualquer violação às políticas da empresa, com sigilo e sem medo de retaliação. A Lei nº 14.457, de 22, que criou o programa Emprega Mais Mulheres, tornou obrigatório o canal de denúncia para empresas que já tinham CIPA. Mas, independentemente da obrigação legal, a ausência de um canal adequado é, por si só, um fator de risco que o Ministério do Trabalho vai observar. E o que um canal eficaz precisa ter? Primeiro, anonimato garantido. O trabalhador precisa poder reportar sem se identificar, se quiser. Segundo, independência. O canal não pode ser gerenciado por alguém que seja potencial alvo de denúncia, como o próprio RH ou o gestor direto. Terceiro, prazo de resposta definido. Quarto, política de não retaliação clara e comunicada. Quinto, registro e rastreabilidade. Toda denúncia precisa ser registrada, mesmo que resulte em improcedência. E quais são as formas de implementar esse canal de denúncia? Existem várias formas. A mais simples é um e-mail específico, acessado apenas pela direção ou por um comitê de ética. Plataformas digitais de canal de denúncia, como Convênia, SafeSpace, Canal Confiança, oferecem soluções mais robustas. Para empresas menores, até um formulário físico em envelope lacrado pode funcionar, desde que garanta o sigilo. O importante não é a tecnologia, é a seriedade do processo. E o que fazer quando receber uma denúncia? Recebida a denúncia, a empresa deve registrá-la, mesmo que anônima, e instaurar uma apuração, normalmente por comissão formada por pessoas sem conflito de interesse, garantir o sigilo de todos os envolvidos, aplicar medidas conforme o resultado da apuração e documentar todo o processo. Nessa hora que é importante colocar um termo de sigilo e confidencialidade a todo mundo que vai participar desse comitê. Uma denúncia investigada e encerrada sem punição adequada pode ser usada contra a empresa no processo. Por isso, o processo precisa ser sério, criterioso e documentado. A política de não retaliação fala sobre nenhum trabalhador poder sofrer qualquer consequência negativa por ter utilizado o canal de denúncia de boa-fé, mesmo que a denúncia não seja confirmada. Isso precisa estar escrito, comunicado e aplicado. Retaliação ao denunciante é, por si só, uma conduta ilícita com graves consequências. Isso aqui dá dano moral em processo. Tá? Então, o resumo do módulo 4. O que você aprendeu nesse módulo? O canal de denúncia é obrigação legal e instrumento de proteção. Ele precisa garantir o anonimato, a independência e a rastreabilidade. Toda denúncia deve ser apurada e documentada. E a retaliação ao denunciante é ilícita e agrava a situação da empresa. Módulo 5. Como que nós vamos atualizar o PGR? E o que é o PGR? PGR é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Ele é o documento central da segurança e saúde no trabalho da sua empresa. Tudo que a NR1 exige, incluindo agora os riscos psicossociais, precisa estar contemplado nele. Se a sua empresa já tem um PGR, ótimo, você vai só atualizar. Se não tem, agora é a hora de criar. E se você tem um PGR desatualizado, guardado em gaveta, esse não serve. Precisa ser um documento vivo, revisado periodicamente. O que o PGR precisa conter agora? Com a atualização da NR1, o PGR precisa ter, no mínimo, inventário de riscos, que agora inclui os psicossociais, um plano de ação com as medidas de controle para cada risco identificado, registro das atividades realizadas, um plano de monitoramento para verificar se as medidas estão funcionando. E qual que é o passo a passo para a atualização do PGR? O primeiro passo é revisar o inventário de riscos existentes e adicionar a categoria de riscos psicossociais. O segundo passo, aplicar a avaliação de riscos psicossociais. Pode ser um questionário com os trabalhadores, entrevistas, grupos focais. O terceiro passo, analise os resultados e classifique os riscos por nível de exposição. Quarto passo, defina as medidas de controle para os riscos identificados. Quinto passo, registra tudo no PGR, com datas, responsáveis e prazos. Sexto passo, comunique os trabalhadores. Eles precisam conhecer os riscos e as medidas adotadas. E quem deve fazer o PGR? A elaboração do PGR deve ser feita por um profissional de saúde e segurança do trabalho habilitado. Um médico do trabalho, um engenheiro de segurança, um técnico de segurança, um enfermeiro do trabalho. A parte referente aos riscos psicossociais pode ser desenvolvida em parceria com o psicólogo ou um assistente social.
O papel do gestor e do RH é fornecer as informações, participar do processo e garantir que as medidas sejam implementadas. Existe a necessidade de ter uma revisão e uma atualização periódica desse PGR. O PGR não é um documento de uma vez. Ele precisa ser revisado sempre, que houver mudanças no ambiente de trabalho, após acidentes ou incidentes, após denúncias relevantes e periodicamente, pelo menos uma vez por ano. Guarde as versões anteriores em um evento processual. O histórico documental mostra que a empresa estava acompanhando e agindo, e isso conta muito a favor. E o que o fiscal vai verificar na prática? Eu vou ser muito direta aqui, porque isso é o que mais importa na prática. O auditor do Ministério do Trabalho não vai aceitar um documento bonito numa gaveta. Ele vai querer evidência de que você faz o que diz que faz. Isso significa, ele vai verificar o inventário de riscos que você teve que fazer lá atrás, o plano de ação com prazos e responsáveis, os registros de monitoramento ao longo do tempo, e vai conversar com seus funcionários. Se o que eles relatam bate com o que a documentação diz, você está tranquilo. Agora, se não bate, o documento não te salva. Por isso, a adequação não é sobre criar papelada, é sobre fazer acontecer de verdade, registrar o que acontece. A documentação é o espelho do que a empresa pratica, não um substituto para a prática. A evidência é o que você faz mais do que você registra. Guarda isso. Toda evidência da prova é o que você faz junto com o que você registra. Quem que pode fiscalizar e o que cada um pode fazer? Eu quero encerrar esse módulo com uma visão que poucos cursos sobre NR1 trazem. Os diferentes agentes que podem agir contra a empresa que não se adequou. O que cada um pode fazer? O auditor fiscal do trabalho é o primeiro. Ele chega na empresa, pega o seu PGR, verifica se os riscos psicossociais estão documentados e se as medidas estão sendo cumpridas. Se não tiver, ele autua. A autuação gera multa administrativa e consta no histórico da empresa. O segundo agente é o Ministério Público do Trabalho, o MPT. Ele atua a partir de denúncias. Podem ser feitas anonimamente por qualquer pessoa pelo site do MPT. A partir de uma denúncia, o MPT instaura um inquérito, convoca a empresa, vai verificar o PGR se houve irregularidade, vai oferecer um termo de ajustamento de conduta, o TAC. Se a empresa recusar o TAC ou não cumprir, o MPT pode ajuizar até uma ação civil pública. Esse tipo de ação pode gerar condenações em valores muito mais expressivos do que uma autuação administrativa. E o terceiro agente é a Justiça do Trabalho, que atua nos casos individuais. Quando o funcionário entra com uma ação por burnout, assédio ou dano psicológico, o juiz vai analisar o PGR como parte do conjunto probatório. Já falamos disso no módulo 2, mas vale reforçar. A ausência do documento compromete a defesa da empresa. Não dificulta para a gente. E há ainda os sindicatos que têm o papel de acompanhar suas categorias e podem verificar se o PGR está sendo cumprido, inclusive via negociação coletiva. Então são 4 frentes, 4 razões para você não deixar o PGR para depois. Vamos ao resumo do módulo 5? O que você aprendeu nesse módulo? Primeiro, que o PGR é o documento central e precisa incluir os riscos psicossociais. Segundo, a atualização segue 6 passos: inventário, avaliação, análise, medidas, registro e comunicação. Que o PGR deve ser elaborado por um profissional habilitado. Quarto, o PGR é um documento vivo, precisa de revisão periódica. Quinto, agentes que podem fiscalizar são 4: auditor fiscal, Ministério Público do Trabalho, Justiça do Trabalho e sindicatos. Então agora chegamos ao final do curso Bússola da NR1. Você percorreu todos os módulos, entendeu o que mudou na lei, o que é assédio moral e sexual, como avaliar riscos psicossociais, como estruturar um canal de denúncia e como atualizar o PGR. Agora, o mais importante, o que você vai fazer com esse conhecimento? Próximos passos. Minha recomendação é essa: não deixe para depois. Faça o checklist que acompanha o curso, identifique quais pontos sua empresa já cumpre, quais que ainda precisam de atenção. Comece pelo mais urgente. Se você ainda não tem PGR ou tem um desatualizado, esse é o primeiro passo. Procura um serviço de medicina do trabalho. Se você não tem política de prevenção ao assédio por escrito, esse é o segundo. Se você não tem um canal de denúncia estruturado, esse é o terceiro. Coloca um QR Code no quadro de aviso dos funcionários que eles possam mandar direto para o canal de denúncia, para o e-mail. Cada passo que você der antes do prazo é um sinal e um risco que você elimina. E um processo trabalhista que você nunca vai precisar enfrentar. Agora, se você quiser apoio especializado para adequar a sua empresa, fala comigo. Eu faço análise da situação atual, identificação dos riscos jurídicos, orientação de elaboração dos documentos e acompanhamento do processo de adequação.
Os dados de contato estão nos materiais do curso. Mas já que estamos aqui, você pode me encontrar pelo site www.pessoaidoval.com.br ou pelo e-mail que consta no material de apoio, contato@pessoaidoval.com.br. Foi um prazer estar com você nesse curso. A NR1 não é um obstáculo, ela é uma oportunidade de construir um ambiente de trabalho mais saudável, mais seguro, mais protegido juridicamente. Aproveita isso. Tem chance por trás da NR1, que nós podemos falar numa consultoria mais especializada. Um grande abraço e até a próxima.